Fala aí, galera do curso normal da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho de assuntos que são fundamentais. Vamos falar um pouquinho de produção agrícola, vamos falar um pouquinho de transformação do espaço agrícola, as questões relacionadas ao latifúndio, produção de alimentos, muita coisa importante para vocês. Como eu falei, também é assunto muito cobrado nos vestibulares. Só nesse ano, vestibular do Enem, tivemos 4 questões relacionadas a esse assunto. Então, atenção total no vídeo, que vocês vão aprender muita coisa legal. Bom, primeiro, qual a importância da agricultura, né? E é óbvio, galera, que a importância da agricultura é alimentar a população no primeiro momento, tá? É que nem o uso da água. A gente fala que na legislação de água no Brasil, se tiver acabando a água vai servir para quem em primeiro lugar? Para abastecer a população e os animais. Na verdade, a agricultura também tem essa finalidade, é óbvio. Mas nós sabemos muito bem que muitos dos nossos produtos utilizados, plantados no Brasil, não vão para a mesa do trabalhador. Não, eles vão para a exportação. Vou dar um exemplo. Qual é o principal produto brasileiro? A soja? Acertaram? Quem come soja todo dia aqui? Não, né, cara? Infelizmente, não é o produto típico da nossa mesa. Então, a grande diferença da agricultura hoje que a gente visualiza é, para países como o Brasil, que são agroexportadores, eu tenho um lado agricultura de exportação e agricultura de subsistência. Infelizmente, a gente tem muito mais recursos e investimentos para essa agricultura de exportação do que propriamente essa agricultura de subsistência. Infelizmente, e aí faz com que o preço dos produtos aumentem, muitas vezes falte produto no mercado para a população e, consequentemente, a gente tem problemas relacionados à questão da produção. Tanto que tem um problema seríssimo no Brasil, que é a questão da fome, que a gente sempre fala. Existe muita fome no Brasil, mas como é que um país que produz tanto alimento tem população que passa fome? Então, essa é uma questão que os países europeus, os países desenvolvidos pensam logo. O Brasil exporta os seus produtos, o Brasil manda os seus produtos para fora e, consequentemente, às vezes a gente fica vulnerável muitas vezes nessa relação produtiva. Bom, quando a gente fala de produção de subsistência, a gente sabe muito bem que hoje o Brasil, como eu falei, volta o seu mercado para a exportação. Os produtos de subsistência são muito relacionados à agricultura familiar, galera. A gente tem que pensar o seguinte, olha, pensa no agronegócio, sim, voltado para a exportação. Não somente voltado para a exportação, mas principalmente para isso. E voltado para a subsistência, agricultura familiar. Tanto que eu até comentei isso em algumas aulas sobre agricultura orgânica, que é uma agricultura tipo familiar, onde você não utiliza agrotóxico, onde a ideia mesmo é alimentar a população, chegar a esse alimento. Infelizmente, ainda está com um preço elevado em relação aos produtos normais, principalmente pela questão do não uso de agrotóxicos, talvez de elementos mais biológicos, sem que haja interferência na vida da população. Mas a questão mais ou menos é essa no Brasil. A gente tem um lado a produção para exportação e outro lado a produção para subsistência. Consequentemente, nós sabemos muito bem que a tendência é mais para a exportação, porque nós sempre fomos um país agroexportador. Bom, o processo histórico do Brasil de ocupação do território, a gente começa lá atrás, né? Se eu não me engano, e aí os professores de história me perdoem das datas, 1534 mais ou menos, será que é mais ou menos isso? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Da produção da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar era voltada para quê? Para exportação. Pronto, os portugueses chegaram na cana trazida da Índia, tá? Plantada no Brasil, plantou em 2 áreas que deu certo, né? Na verdade, muita gente colocava associação ao solo fértil, o solo massapê do nordeste do Brasil e o solo terra roxa, né? O solo vermelho da basáltico, terramentos vulcânicos aqui em São Paulo, Paraná, norte do Paraná, etc. Essas 2 regiões receberam a cana-de-açúcar. Só que, naquela época, o Brasil já era dividido de que forma? Em grandes capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias eram o que na época? Latifúndios, grandes propriedades. Então, o Brasil ele começa a sua história com grandes propriedades de terra. Então, aí está a grande questão. Infelizmente, nós levamos essa herança até hoje. Foi passando de pai para filho. Tem várias charges que mostram isso. Aquela questão, essa terra do meu avô, bisavô, tataravô, etc. Infelizmente, a nossa história, ela começa não com uma agricultura familiar, com uma agricultura de divisão de terras. Ela começa com grandes propriedades, com agricultura voltada para o mercado externo. Bom,
sabemos muito bem que nos últimos anos, o Brasil se estruturou muito no agronegócio, que o agronegócio ganhou muito espaço, não só pela tecnologia, a Revolução Verde, lá dos Estados Unidos, da década de 70, com todas as inovações importantes, produtos transgênicos, etc., sementes selecionadas, tá? Adubos químicos, entre vários elementos fundamentais para a agricultura. Só que essa agricultura, ela ganhou um processo no mercado externo. Hoje, por exemplo, como eu falei anteriormente, no nosso início da aula, eu falei o seguinte: o nosso principal produto é a soja. Sim, o nosso principal produto é a soja. E eu pergunto para vocês o seguinte: essa soja, ela vai para onde? Ela vai ser ração do gado, ela vai para a indústria, etc. Ela não vai para a mesa do trabalhador de uma certa forma. E aí, por que se planta soja no Brasil? Por que a gente não planta produtos diversificados? Uma outra herança nossa lá do processo de colonização. A monocultura, o latifúndio, infelizmente, aquela mancha no Brasil, trabalho escravo. Hoje, infelizmente, o que mudou? O trabalho escravo? Não sabemos também. Nós sabemos que nós vemos muito bem no interior do Brasil, muitas pessoas, não só no interior, nos grandes centros também, pessoas que são pegas trabalhando ainda como escravos, na verdade, salvas do trabalho escravo. Então a gente tem isso, essa ideia no Brasil dessas três estruturas do chamado plantation, lá do século XVI. Entretanto, o que aconteceu? Ficou o latifúndio e uma monocultura, que é a soja. Mas por que se planta soja no Brasil? Foi a pergunta que eu fiz antes. Se planta soja no Brasil, por quê? Porque a soja é destinada ao mercado externo e tem um valor na bolsa. Existe uma bolsa de commodities. Galera, commodities é o que a gente chama de soja, petróleo, tudo isso é commodities. A bolsa de Chicago. Então, hoje a soja vale muito dinheiro. Vou dar um exemplo, a soja deve estar valendo 3 vezes mais do que o milho. Então, vale a pena o quê? Plantar soja ou milho? Soja. A soja está 10 vezes mais do que o algodão. Vale a pena plantar soja ou algodão? Soja. Galera, essa é a ideia do agronegócio. Então, a nossa economia muitas vezes está baseada nesse processo. Por isso que a gente não consegue mudar essa característica. Um outro aspecto muito importante que eu digo na agricultura, e eu digo sim, como elemento fundamental mesmo, e a gente tem que se preocupar muito com isso, que é a utilização de agrotóxicos. Nos últimos anos, vem sendo aprovado muitos agrotóxicos no Brasil. E isso, de uma certa forma, vem afetando diretamente a nossa vida. Por que o agrotóxico? Por que a questão ambiental? Porque o agrotóxico faz o quê? Ele contamina o produto que a gente está utilizando, E por que ele é utilizado? Ele é utilizado para evitar praga. Lembra daquela nuvem de gafanhoto que veio do Paraguai, da Argentina? É isso. Eles pensam muito nisso, porque você pode perder sua plantação toda. Entretanto, é aquele jogo, agrotóxico, vida da população. Você vai jogar dessas duas formas, infelizmente. Consequentemente, quando você pensa na questão do agrotóxico, você não pensa somente no alimento, pensa na contaminação do solo, a contaminação do lençol de água, a contaminação da população que trabalha com isso. E esse é o pior, o agricultor que está ali utilizando esse tipo de agrotóxico e se contaminando. Para mim, acho que um dos principais problemas relacionados à agricultura hoje é esse. Principalmente porque você precisa de uma agricultura de grande porte, de grande produção para voltar para o mercado externo. Bom, uma coisa boa que a gente tem que falar é a agricultura orgânica. Ou seja, a agricultura que não utiliza nesses agrotóxicos a tentativa de você trazer uma qualidade de vida melhor para a população. Isso é fundamental. Acho que o governo deveria muito apoiar esse processo, subsidiar esse processo, para deixar preços mais adequados para a população, cenários mais adequados para que a gente pudesse ter acesso a essa agricultura orgânica, que é uma agricultura muitas vezes da família, da pequena propriedade, que precisa dessa ajuda, que sabe muito bem o seguinte, que tem os impactos na natureza. Uma agricultura como essa tem grandes impactos. Às vezes choveu demais, você perdeu. Muito sol, não choveu, você perdeu também. Existe uma série de processos. Tem pesquisa, tem muita coisa importante na agricultura orgânica, que você já viu no mercado, já foi lá naquele cantinho lá, olha, isso aqui é orgânico, ou seja, não usou agrotóxico, faz bem à saúde. Tem muita coisa para a gente relacionar a isso. Um outro aspecto são os transgênicos, são as sementes selecionadas, vinda da Revolução Verde nos Estados Unidos, são essas que são menos suscetíveis às pragas, são mais resistentes às mudanças climáticas, que seria a ideia de você ter uma plantação mais adequada, sem que você tivesse muito impacto ambiental. A agricultura e a população são os elementos cruciais nessa junção da agricultura, galera. Por quê?
Hoje, a gente tem um crescimento populacional e o crescimento agrícola. Na verdade, a tecnologia fez com que a agricultura você pudesse produzir mais ainda. Só que, infelizmente, não chega à população. O que a gente tem hoje, e muitas questões, eu vou falar pelo seguinte, tem várias questões de vestibulares que colocam isso. A causa da fome é o quê? A desigualdade, a falta de dinheiro para você comprar alimento. Porque alimento se produz muito alimento. Só que não chega à mesa do povo. E esse é o principal problema. Essa é a relação principal. Quando Malthus falava isso, ele estava certo na fome. Mas estava errado por quê? Porque hoje você tem muito alimento, o crescimento da população, mas infelizmente essa população, devido à desigualdade, não consegue chegar a esse alimento. E esse, eu acho que é o nosso principal problema no Brasil. E eu acho que seria uma das grandes questões a ser discutida. A agricultura, como eu falei, assunto fundamental para a prova, assunto fundamental para o Enem, cai muito, então aproveitem, porque é determinante esse assunto para qualquer tipo de prova.